Good day, everyone. Bom dia a todos. Good morning, afternoon, or evening, Boa wherever you are in the tarde, world. bom dia ou boa noite, depende de So onde we've come você to está no our mundo. second study. Nós chegamos ao nosso segundo estudo We'll open with a word of prayer shortly. e breve vamos abrir com uma palavra de oração. Okay, I'll ask that you kneel with me for silence. Então eu peço que se ajoelhem comigo para uma oração silenciosa. Amen. Amém. Greetings again. Boa tarde mais uma vez. So we'll pick up where we left off yesterday. Então nós vamos pegar o ponto em que terminamos ontem, onde nós paramos. It's a lot of material and a lot of history. É muito material e é bastante história. I understand it's quite content heavy, E eu entendo que o conteúdo é bem pesado. but I hope we'll try to get through it as quickly as we can in the time that we have. Então nós vamos tentar abordar esses assuntos o mais rápido possível no pouco tempo que nós temos. So we closed off looking at the work of Phyllis Schlafly. Então nós encerramos olhando para o trabalho de Phyllis Schlafly, This maverick politician que é política, who found herself as a woman sidelined in the Republican Party. que se viu como uma mulher marginalizada no Partido Republicano. Or I should say patronized and sidelined. Ou eu poderia dizer patrocinada ou marginalizada. Not given the position her talent and skill deserved. E não foi dada a posição de que ela tinha talento para assumir. Or we could say, she hit a glass ceiling in the Republican Party. Ou então podemos dizer que ela estava no finalzinho do Partido Republicano. And as she was struggling to get ahead, E à medida que ela tinha dificuldades em avançar, she was observing developments that were taking place, social changes in society that were taking place. e ela estava observando mudanças que estavam acontecendo na sociedade. And she was observing how her male counterparts were responding to these E changes. também ela observava essas mudanças a quais as suas contrapartes masculinas estavam, a forma como eles reagiam para essas mudanças. That the advances towards gender equality, they felt threatened by advances towards gender E equality. eles se sentiam ameaçados com esse avanço de igualdade de gênero. They felt that their place of privilege was being challenged both in society and in the home. Então eles viram que o seu papel estava sendo desafiado tanto na sociedade como nos seus lares. And at this time, the Equal Rights Amendment was being promoted. E foi nesse período de tempo que o direito de igualdade, essa emenda, estava sendo It was passed in votada. 1972, Foi passado em 1972 and it needed enough states to adopt it before it could become a constitutional amendment. e eles precisavam que vários estados adotassem isso antes de ser colocado como emenda. And she seized upon the Equal Rights Amendment as a symbol of what was going wrong in society. Então ela começa a ver que isso como o que estava acontecendo errado na sociedade. Ela cessou isso. And where she basically struck gold. E onde ela poderia basicamente atingir. Because where she found a glass ceiling before that she couldn't get beyond, Quando ela encontrou esse vidro na sua frente que ela não podia atravessar,
she became sought after by right-wing leaders as a champion of their crusade against women's rights. Ela depois passou a ser vista como a campeã dos direitos humanos das mulheres, direitos das mulheres. And she launched her Stop ERA campaign in 1972. Ela também fez a sua campanha em 1972. Stop ERA, stop standing for stop taking our privileges. E ela começou a ficar firme no stop, que era se mantenham firmes aos nossos And she privilégios. created a grassroots of rural and suburban middle and upper class white housewives, if I may put it that way. E ela criou, então, um grupo para a sociedade média ou para as pessoas mais pobres na sociedade. And her campaign began to pick up momentum. Então, a sua campanha começou a apoiar esse momento. And the result was the Equal Rights Amendment in the end failed to gather enough states for it to become a constitutional amendment. No final, aqueles estados falharam a conseguir colocar esses direitos de igualdade na emenda. And you remember we said that the architects of the religious right Se vocês lembrarem, nós were watching this development. dissemos que os arquitetos da extrema-direita estavam olhando para esses desenvolvimentos, esses avanços. And they were in a problematic situation of their own. E eles já estavam numa situação problemática entre si. Because their big issue that they used to gain support Porque o grande problema que eles usaram para conseguirem ser apoiados which was the issue of segregation. Foi o problema da segregação. It was not as popular as it used to be. Que não era tão popular como havia sido antes. Right? Attitudes were changing. As atitudes estavam mudando. The civil rights movement was active. O direito dos movimentos civis, o movimento dos direitos civis estava ativo. Direct appeals to racism no longer had the same force on people's minds. E eles viram que essa defesa dos direitos humanos não mais mexia na mente das pessoas, não tinha o mesmo impacto. So they were now actively looking for new issues to energize their base. Então eles agora estavam procurando problemas novos para conseguirem higienizar, dar energia à sua base. And for them, Schlafly's work was proof of concept. E para eles o trabalho de Schlafly foi uma prova desse conceito. What they saw was that the evangelicals that they managed to activate with the issue of race. O que eles viram foi os evangélicos que eles começaram a impulsionar em questão de raça. For fear of their loss of racial supremacy. Com medo da sua perda de supremacia racial. They saw that this same group could be activated by other issues as well. Eles viram que esse mesmo grupo poderia ser ativo por outros problemas. Specifically the fear of losing power to women. Especificamente o medo de perder o seu poder para as mulheres. And they began to determine upon a strategy to go soft on the racism a little bit. Então eles começaram com uma estratégia tentar pegar mais leve nessa questão racial. And to go soft on the racism and then channel, start to target this issue of, start to play to people's misogyny. E depois começarem a brincar com essa misoginia entre as pessoas. Right? They saw that racism and misogyny have always been tangled in American society. E eles começaram a ver que a misoginia e
o racismo sempre estiveram juntos na sociedade americana. Sempre se misturaram. And if they could find the perfect balance E se between the two issues, eles conseguissem encontrar o balanço perfeito entre esses dois problemas, you know, they could meet with success. eles então poderiam ter sucesso. And in the book, The Lie That Binds, Nesse livro que nós estávamos lendo, it presents this. It presents an image. apresenta uma imagem. It says that the Southern white way of life E diz que a forma branca de viver was not solely based on white superiority, não era somente baseada em superioridade branca, and rather it is best viewed as a triptych. mas é algo que vai além disso. A triptych. I'll share. I'll share my screen. Eu vou compartilhar a minha tela para vocês entenderem. Okay, so this is what a triptych is. Então, isso é o que é o triptych. You've probably seen them. Talvez você já tenha visto isso, It's a painting with 3 panels, que é uma pintura com 3 painéis. and the panel on the left and the panel on the right fold into the center panel. Então, o painel que está na direita e o da esquerda, eles caem no painel central. And if you picture racism as one panel, Se você pegar o racismo como um só painel, misogyny is another panel, a misoginia seria um outro painel, and those fold in on the center panel, yeah, e esses encaixam no painel central, which for the architects of the religious right is their dominionist world order. que para os arquitetos de supremacia da direita é a ordem pela qual eles Right. se So, baseiam. you know, I found that interesting imagery and a confirmation of what we're identifying in this message. Então eu achei essa imagem interessante por aquilo que a gente identifica nessa mensagem. Of course, we know that misogyny, specifically sexism, is the testing issue in our dispensation. Claro que a gente sabe que essa misoginia, a gente tem o sexismo como sendo um teste na nossa dispensação. But both issues are present. Mas ambos os problemas estão presentes. They're present and being used to achieve a certain goal. Estão presentes e estão sendo usados para atingir um objetivo específico. Right. So you see that throughout the 1970s, they are closely observing Schlafly's work. Então você vê que nos anos 1970, por aí, eles estavam observando o trabalho And de the progress Schlafly of the Equal de Rights forma Amendment. mais próxima. E também essa emenda dos direitos de igualdade. But another thing that they were Mas watching uma outra coisa que eles estavam observando was the Hyde Amendment of 1976. foi a emenda de 1976. Okay, so I was asked to try to make note of the names that I'm sharing. Então, me pediram para tentar anotar esses nomes que eu estou compartilhando. So I will try to do that. Então, eu vou tentar fazer isso. Right, so we've identified Phyllis Schlafly. Então, a gente já falou de Phyllis Schlafly. Now we're going to look at the Hyde Amendment Agora nós vamos olhar para essa outra emenda, que é de Hyde, of de 1976. 1976. So what took place with the Hyde O Amendment? que aconteceu com essa emenda de Hyde? It was an early success of the anti-abortion movement. Foi um sucesso prévio desse movimento anti-aborto.
It was a bill sponsored by Henry Hyde. que foi patrocinado por Henry Hyde. And Henry Hyde was a Republican congressman. Henry Hyde era republicano And do he was Congresso. raised as Irish Catholic. E ele foi criado como católico. And he was originally a Democrat until 1952. E ele era democrata até mais ou menos In 1952, he became a 1952. Republican. Depois, em 1952, ele se tornou republicano. Over his fears of communism. Por causa do seu medo de comunismo. So Henry Hyde ran for Congress the year after Roe. Então, Henry Hyde se candidatou ao Congresso no ano depois. And he served until 2007. E ele serviu no Congresso até 2007. And he was Paul Weyrich's partner Ele era in the founding of the... Ele era parceiro de Paul Weyrich. He was Paul Weyrich's founder in the founding of the American Legislative Exchange Council. Então, ele era parceiro de Paul Weyrich. So there are a number of organizations Então, existem muitas organizações that figure prominently in this history. que encaixam bem nessa história. And the American Legislative Exchange Council is one of them. E esse American When we Legislative look at the American Council Legislative Exchange Council, desses. Quando a gente olha para isso, or ALEC, this was an organization Hyde founded with Paul Weyrich. então isso aqui é o Conselho Legislativo Americano, que foi fundado com o Paul Weyrich. What it essentially did was it brought together conservative state legislators. O que isso fez essencialmente foi juntar pessoas que eram legisladores and private sector representatives. E também representantes de setor privado. So it brought together conservative lawmakers with a big money. Então, big money, eles conseguiram, business actors. Então eles conseguiram juntar pessoas que eram conservadoras, que tinham bastante poder monetário. And they would work together to draft what they called model legislation. Então, eles trabalharam em conjunto para formar aquilo que eles chamam de modelo legislativo. Right, which is legislation that essentially served their interests. Que era basicamente a legislação que servia aos seus próprios interesses. And they would promote this legislation throughout state legislatures, primarily throughout the country. E assim eles promoviam essa legislação com outras pessoas legislativas no país. So when you go to Wikipedia, então quando você vai para a Wikipédia, it says ALEC has produced model bills on a broad range of issues. Eles dizem que esse modelo foi criado amplamente com vários problemas. Such as reducing regulation. Por exemplo, reduzir regulações. Reducing individual and corporate taxation. Reduzir também as taxas ou impostos que eram cobrados às pessoas. Combating illegal immigration. Combater imigração ilegal. Loosening environmental regulations. E apoiar legislações tightening ambientais. Voter identification rules. Weakening labor unions. Enfraquecendo também uniões and de opposing trabalhadores. gun control. E também se opondo ao porte de armas. So if you look at these are all priorities of the radical right. Então, se vocês olharem para isso é tudo prioridades da extrema radical da direita.
and the conservatives more broadly. E também dos conservadores de forma mais ampla. You know, you really cannot understate the impact this organization has had. Você realmente não pode subestimar o impacto que essa organização já teve. Some of the bills they draft Algumas das leis que eles fizeram, dominate legislative agendas in many states. isso domina basicamente em vários estados legislativos. Wikipedia says approximately 200 model bills become law each year. E no Wikipedia diz que mais ou menos 200 dessas leis se tornam modelo a cada ano nesses estados. So Hyde and Weirich founded this organization. Então Hyde e Andrew, eles fundaram essa organização. And they did so because they knew they were in the minority. E eles fizeram isso porque eles sabiam que eles eram a minoria. And they knew public opinion was not on their side, on their agenda, for their agenda. E eles sabiam que o lado do público não estava apoiando por causa da agenda que eles já tinham. They had to devise ways to, I don't know if there's an equivalent in other languages. They had to find ways to punch above their weight, if you know that English expression. Então, eles tiveram que encontrar formas de conseguir lutar contra o seu próprio peso. They had to find ways to exert a greater influence than their numbers justified. Eles tinham que tentar influenciar muito mais do que os seus números justificavam. And organizations such as ALEC were the means by which they did this. E organizações como a ALEC eram dos meios que eles faziam isso. So, in 1976, então, em 1976, Henry Hyde launched an effort Henry Hyde to limit the freedom. Henry Hyde launched an effort to limit the freedoms afforded by Roe. E lançou algo para limitar a liberdade. Right, so he proposed an amendment to what is called the Standard Appropriations Bill. Então ele propôs uma emenda, which is a bill to appropriate, to take federal funds to distribute for other purposes. Que era basicamente uma apropriação. So he proposed an amendment to an appropriations bill. Ele então propõe essa apropriação. That would prevent all low-income Medicaid participants from using their insurance to pay for abortion. Que ia prevenir que as pessoas usassem os seus impostos para poderem pagar por o aborto. So if you picture the situation, então, se você consegue imaginar essa situação, as you have access to certain state, federal benefits, government benefits. Você, por exemplo, tem direito a uns benefícios governamentais. And one of them that poorer people have access to is Medicaid. E daqueles que as pessoas mais pobres têm acesso é ao medicamento, a área da saúde. Right, so you have your health insurance. Call it health insurance. Então, vamos dizer que as pessoas têm o direito aos seus seguros de saúde. And through that health insurance, you can access various medical services. E através desses seguros de saúde ou planos de saúde, você consegue ter vários atendimentos na área da saúde. And it will be paid for by the government. Você consegue acessar isso e é pago pelo governo. So, what the Hyde Amendment proposed, então, o que a emenda de Hyde ela propõe was that abortion would be taken off the list of medical procedures that the government would pay for. É que o aborto seria retirado dessa lista de procedimentos que o governo pudesse pagar. And remember, this is affecting the poorer classes predominantly. E lembre-se que isso estaria afetando predominantemente as classes mais pobres.
and he proposed that there would be no, there would be no grounds, there would be no grounds for, there would be no exceptions to that rule. E eles dizem que não iriam fazer nenhuma exceção a essa regra. So this book takes time to discuss the Hyde Amendment. Então, esse livro aqui, ele toma tempo para falar sobre essa emenda de Hyde. Because it illustrates a number of things. Porque ilustra inúmeras coisas. It illustrates something that you see again and again in this history that we're going to cover. Ilustra coisas que a gente vê vez após vez nessa história que a gente vai falar. Which is how a small group of men que é como um pequeno grupo de homens can, manipulate the legislative process como eles manipulam esse processo legislativo to achieve their goals. para eles conseguirem alcançar os seus objetivos. And how a vocal but determined minority E como uma minoria determinada, como eles têm voz, can push a majority into a compromised position repeatedly. e podem levar essa maioria à posição de concessão constantemente. Right? And how the debate over the Hyde Amendment took place E como esse debate sobre a emenda de Hyde aconteceu, also illustrates something that we're going to see again repeatedly as we go forward. isso também vai mostrar algo que a gente vai ver repetidamente à medida que avançarmos, Which is how, if the conditions are right, que é, se as condições estão certas, scientific data a data em si, a informação em si, and facts, e os fatos, scientific data and facts então, can be set aside. informação e fatos científicos, a gente vê como isso pode ser colocado de lado. Hello? Oi? Okay, sorry, there was a bit Perdão, of a gente teve aqui um pouco de glitch uma there. pequena falha. It showed how facts and scientific data can be set aside Então, isso mostrava como informação e dados científicos eram colocados de lado. if they can get their propaganda messaging just right. Se eles conseguissem transmitir a sua mensagem, a sua propaganda de forma correta. All right, so on page 53 of The Lie That Binds, Então, na página 53 deste livro, okay. Sorry, just having a few issues with translation here. I'm just going to change channel. então eu estou tendo dificuldade um pouco aqui com o meu tradutor, eu vou mudar aqui de canal para um outro tradutor. Okay, Ok. I'll switch to the Spanish channel. Então, eu vou para o espanhol. You here? Okay. Então, vamos lá. All right. Sorry about that. We'll continue. Peço desculpa por isso, vamos continuar. So if you go to page 53 of, you don't have the book. If you read page 53 of The Lie That Binds, Então, eu sei que vocês não têm esse livro, mas se vocês fossem para a página 53 I desse will livro, just paraphrase some of the points that she makes. eu vou parafrasear apenas alguns pontos que são feitos. She points out that although the goal of the legislation was
an incremental approach towards ending abortion. Embora a incrementação fosse terminar o aborto, Hyde's arguments were not incremental. os argumentos de Hyde não eram incrementais. He was aggressive and uncompromising. E ele era agressivo e não entrava em concessões. And most of the pro-choice lawmakers were caught off guard and they were caught by surprise. E então muitas dessas pessoas que eram defensores do pró-escolha, eles foram pegos de surpresa. And Estavam desprevenidos. she points out how in the debate that followed, E ela fala de como nesse debate que se seguiu, Republican lawmakers who supported the Hyde Amendment os republicanos que faziam as leis e apoiavam a emenda de Hyde completely set aside all research and medical data on the subject of abortion. eles colocaram de lado qualquer tipo de informação que eles tinham e dados científicos. Medicine, science, or facts were not consulted. Então, esses dados científicos e medicina não foram consultados. They approached it as a question of preference. E eles abordaram isso como uma questão de preferência. With a complete disregard for data. Sem quererem olhar para as informações. And a disregard for what was best for women actually. E também não considerando o que era realmente bom para as mulheres. So it goes on to say. Então continua e diz that this challenge that came so close after the passing of Roe versus Wade. Que esse desafio que veio logo depois do Roe versus Wade really met the pro-choice lawmakers unprepared to debate it. Isso realmente fez com que as pessoas pró-escolha não tivessem capacidade de debater essas coisas, porque eles foram pegos desprevenidos. And rather than argue for what was best for women and argue what the science supported. E ao invés de eles argumentarem o que era melhor para as mulheres e o que a ciência apoiava, they compromised with this, they compromised with the supporters of the Hyde Amendment. Eles fizeram concessões com os apoiadores da emenda de Hyde. And the Hyde Amendment passed in 1976. E essa emenda de Hyde, passada em 1976, with a 34 vote margin. Com uma margem de voto de 34. So the effect of this compromise. Então, o efeito dessa concessão, it essentially cut off millions of American women from a right that they had just recently achieved. Isso tirou das mulheres americanas um direito que elas tinham recentemente alcançado. And it established a standard in law. E eles colocaram então um estandarte e estabeleceram isso na lei. Which said it was okay to put burdens on rape survivors, for example. Que diziam que tudo bem colocar isso sobre as pessoas que sobreviviam ao estupro. Which also said it was okay for doctors to allow pregnant women to reach the brink of death before allowing an abortion. E também eles diziam que era ok as mulheres que estavam grávidas chegarem ao ponto de morrerem ao invés de dizerem sim ao aborto. Right, so she makes note of a woman in 1977. Então ela fala aqui de uma mulher em 1977.
by the name of Rosie Jimenez. que se chama Rosie Jimenez. I'll just make note of that. Eu vou anotar também esse nome aqui. Rosie Jimenez. Que é a Rosie Jimenez. Rosie Jimenez was the first woman to die as a direct result of the Hyde Amendment. A Rosie Jimenez foi a primeira mulher a morrer por causa dessa emenda de Hyde. She was a resident of Texas. Ela era residente no Texas. And she was a recipient of Medicaid. E também ela era um recipiente de Medicaid. She went to Mexico to receive an abortion that was ultimately unsafe. E ela foi pro México fazer um aborto que não era seguro. Because the Hyde Amendment prevented her from receiving a safe and affordable abortion in the United States. Porque nos Estados Unidos essa emenda de Hyde preveniu ela ou fez com que ela não pudesse ter esse aborto. An investigation by the Center for Disease Control. Então foi enviado uma investigação para esse centro de Found controle. that her death was a direct result of the Hyde Amendment. Onde eles disseram que a sua morte foi diretamente por causa dessa emenda de Hyde. But when Hyde was confronted with this information, mas quando o Hyde foi confrontado com essa informação, he flatly rejected the CDC's investigation. Ele rejeitou essa investigação do CDC. And he called them, hysterical characterizations. E ele chamou de caracterizações histéricas. Which is important to take note of. Isso é importante a gente tomar nota. Because you see the same strategy being used even to this day. Porque a gente vê a mesma estratégia sendo usada nos dias de hoje. Where when confronted with the harmful results of their policies, onde quando eles são confrontados com coisas difíceis em relação às suas políticas, the conservatives they flatly reject and deny. Os conservadores, eles têm cara de rejeitar e dizer que não tem nada a ver com isso. And refer to the women pointing out these harms as, refer to them as being hysterical. E eles se referem a essas mulheres como sendo histéricas. Okay, so you have the Hyde Amendment, an early success of the anti-choice movement. Então nós temos essa emenda de Hyde como um sucesso desse movimento anti-aborto. And Weyrich and Falwell watched the progress of the Hyde Amendment with interest. E o Falwell, ele viu isso como grande interesse, ele acompanhou isso com interesse. Remember, they were watching what was happening with the Equal Rights Amendment. Lembre-se que eles estavam tentando ver o que estava acontecendo com a emenda dos direitos iguais. And what the success of the Hyde Amendment proved to them. E esse sucesso da emenda de Hyde, o que provou para essas pessoas, was that underlying cultural attitudes about women. Que eles têm comportamentos culturais acima dos direitos das mulheres. Particularly about women's sexuality. Particularmente sobre a sexualidade das mulheres. Could be weaponized beyond the ERA battle. E isso foi marginalizado muito além. So it was subsequent to this, in 1978, that the conference call took place where abortion was suggested
as the focus of their strategy. Então, por causa disso, que em 1978 foi feita uma conferência e foi sugerido novamente o aborto como estratégia. So I'll refer to this chart. Então, eu vou me referir a esse gráfico aqui. We have the Hyde Amendment passing in 1976. Temos a emenda de Hyde sendo passada em 1976. They've seen the progress of both the Hyde Amendment and the Stop ERA campaign. Então, eles viram o progresso da emenda de Hyde e essa campanha do Stop. And then it's 1978 where the architects of the religious right are re-strategizing. E depois é em 1978 que os arquitetos da extrema-direita, eles estão colocando novas estratégias. Sorry, I think I will leave that up for you. Perdão, eu acho que eu vou ter que trocar aqui, tirar essa tela. So on page 33 of the book, Então, na página 33 desse livro, I'll read this paragraph because eu vou ler esse parágrafo. in the late 70s, No final dos anos 70, Weyrich joined a conference call for evangelical leaders Weyrich se juntou a uma conferência que ele chamou os líderes evangélicos to debate what would replace segregation as their focus for the next rallying cry of their new movement. para debater o que iria substituir a segregação nas suas novas campanhas. A number of ideas were batted around, E eles tiveram numerosas ideias que foram de trás para frente, sendo but questionadas, none of them were just right. mas nenhuma dessas ideias estava bom o suficiente. They probed for a hook that triggered a powerful emotional reaction E against the cultural changes underway. eles conseguiram um livro que mexia com as emoções das Something pessoas. that tapped deep into the wells of racism or misogyny E que também ia contra as mudanças without culturais. coming off to the public as obviously racist or misogynistic. E também era algo que era racial e misógino, mas que era passado para o público como se não fosse They wanted obviamente to bake their racista cake and ou eat it too. misoginia. Finally, someone on the end of one of the lines made a fateful suggestion. Depois, finalmente, alguém no final desse debate fez uma sugestão. How about abortion? E alguém disse: e que tal o aborto? That singular voice forever changed the landscape of American politics. E essa voz singular para sempre mudou a visão da política americana. So earlier on, we asked the question, Então, mais cedo, nós fizemos a seguinte pergunta. we pointed out that prior to Roe versus Wade, Nós apontamos que antes do Roe versus Wade, the evangelical establishment was indifferent to the subject of abortion. os evangélicos eles estavam indiferentes a esse assunto do aborto. And where they had a position, they supported it. E quando eles tinham a posição, eles apoiavam. So we asked the question, what changed? Então, nós questionamos o que mudou. And
the history we've just covered answers that question. E a história que nós falamos, ela responde essa pergunta. Their agenda, their fundamental agenda did not change. A sua agenda fundamental, ela não mudou. The fundamental agenda being a dominionist, the establishment of a dominionist order within the country. Sendo a estabilidade de uma ordem de domínio. They simply changed the weapons, the rhetorical weapons that they are using to achieve that goal. E eles apenas mudaram as armas que eles estavam usando para atingir o seu objetivo. I want to talk a bit about their strategy. Eu quero falar um pouquinho sobre a estratégia que eles tinham. Before we come to the point about their strategy, Antes de nós irmos para o ponto em relação à sua estratégia, I hope as we narrate this sequence of events, eu espero que à medida que a gente vai narrando essa sequência de eventos, that individually we're asking ourselves the question, eu espero que individualmente a gente esteja se questionando that the perspective that we have on this subject, da perspectiva que nós temos em relação a esse assunto. particularly if it's an anti-choice perspective, Se é uma perspectiva anti-escolha, where do we get it from? e de onde nós tiramos isso? Where do you get it from? De onde você tira isso? Right? Because we can't view these issues in a vacuum. Porque realmente a gente não pode deixar esses problemas no vácuo. We can't view them as a snapshot in time. A gente não pode deixar isso como um snapshot no tempo. Right? We have to go back to see, where did it come from and trace it through to the present. A gente precisa voltar atrás e ver de onde isso veio e trazer e traçar isso no presente. And then you ask yourself the question, E depois se questionar, with that contextual information now in your hands, com essa informação contextual agora em suas mãos, what does that do to your perspective on the subject? o que isso faz com a sua perspectiva em relação a esse assunto? Right? These are important questions Essas são perguntas importantes. because the perspectives that we carry on this subject Porque as perspectivas que a gente tem em relação a esse assunto, will affect how we handle those who find themselves in this. isso vai afetar a forma como a gente vê as pessoas que se encontram nessas situações. How we handle women who find themselves in a place where they are grappling with this decision. Como a gente aborda mulheres que estão com dificuldades em relação a esse assunto. Right, that's one thing, and its implications for equality are another consideration. Então, isso seria uma coisa, mas também as suas implicações em relação à igualdade seria outro ponto Right, so we need to importante. think about these things. Então, a gente precisa pensar sobre essas coisas. So, as I said, she lays out, she speaks at length about their strategy. Então, tal como eu disse, ela fala de forma bem extensa sobre essa And she says, estratégia. when abortion was first suggested E ela diz que quando in this conference call, quando o aborto foi primeiramente sugerido nessa conferência, it didn't seem likely to meet their needs. parecia que isso não atingia os seus objetivos que eles queriam. Right? It didn't look like it was going to meet their needs. Realmente não parecia que isso ia atingir as suas necessidades. The American public was overwhelmingly in support of legalized abortion. O público americano estava realmente vendo se eles And apoiavam as o we've aborto already ou não. pointed out, E tal como nós já falamos,
through much of the 1970s. Muito dos anos 1970, Republicans polled as being even more pro-choice than the Democrats. os republicanos pareciam mais pró-escolha do que os democratas. It wasn't until 1988 Não foi até 1988 that polling consistently showed Democrats as more pro-choice than Republicans. que o poll mostrou que os democratas eram mais consistentes que os republicanos. But the architects of the religious right saw something others did not. Mas os arquitetos dos direitos humanos viram algo que os outros não viram. They saw that for all the talk about equality and liberation, Eles viram que toda essa fala de igualdade e libertação, many remained inside themselves. They remained uncomfortable and even threatened. talvez eles se sentiam ameaçados em relação a isso, Threatened by a new desconfortáveis. class of women that were emerging who were sexually liberated. Se sentiam ameaçados por uma classe de mulheres que se sentiam agora libertas. So that despite the dominant narrative in the liberal media, Mesmo com a liberdade dominante da mídia, they saw a growing discomfort in a section of society eles viam esse crescimento desconfortável dentro da sociedade about what the loosening of norms meant for them. sobre o que seria a libertação de regras ou daquilo que era normal e o que isso What the loosening of significava norms para meant for eles. them, meant for their O families, que significava para eles e para suas famílias and what it meant for the privilege that they felt was their birthright. e o que significava também para o privilégio que eles achavam que era um direito desde nascença. They saw that the procedure of abortion E eles viram que esse processo do aborto was supported generally as a solution to a problem. foi apoiado essencialmente como a solução de um problema. But they knew that the concept of abortion, Mas não entendiam o conceito do aborto. it was connected to all sorts of complicated feelings about women, about sexuality and promiscuity and sin. E isso estava tudo ligado à sexualidade da mulher, promiscuidade e como eles encaravam isso em relação ao pecado. So, in order to effectively politicize this issue, Então, para que eles pudessem de forma efetiva politizar esse problema, they knew they had to shift the focus from the women who risked losing their lives to end pregnancies. eles sabiam que eles tinham que tirar o foco das mulheres que arriscavam as suas vidas ao terminar sua gravidez. To the actions of the women, to the actions of those women in that position. E tinham que mudar isso para o foco da ação Right, so das do you get mulheres that? They had nessa to posição. shift the focus Então, eles tiveram que from mudar the o danger these foco women faced in order to end abortions, de a forma como o que as mulheres tinham que encarar quando elas faziam esses abortos. they had to shift focus from that to focusing on the actions of those women. Yeah. Eles tiraram o foco disso e focaram nas ações das mulheres ao fazerem isso, não o que elas tinham que encarar. So, they in pre-Roe versus Wade, Então, no Roe versus Wade,
or rather, let me put it this way. Na verdade, eu vou dizer de uma outra forma. Right. So by focusing on the actions of these women, Então, ao focar nas ações dessas mulheres, they could frame the narrative that abortion allowed these women to get off scot-free. eles diziam que essas mulheres que faziam os abortos, elas se livravam de algumas coisas. It allowed them to get off scot-free for their own irresponsible actions. Se livravam das suas ações irresponsáveis. And their selfish rejection of motherhood. E também da sua rejeição egoísta de maternidade. Right. So they shifted attention from the danger that these women face to access safe abortions. Então, eles mudaram o foco de aborto seguro. They shifted the focus to the actions of these women. Mudaram isso para o foco que seria a ação dessas mulheres. And then moralized those actions. E depois eles moralizaram essas ações. And they determined that if they could use morality as a weapon. E eles determinaram que se eles pudessem usar moralidade como uma arma, they could create enough judgment and stigma. E eles poderiam ter bastante julgamento e estigma. To buy the silence of the majority who supported abortion. Para comprar o lado da maioria que apoiava o aborto. So, on the one hand, they are activating their base. Então, por um lado, eles estavam ativando a sua base by appealing to their sexism and misogyny. Com o seu sexismo e a sua misoginia. At the very same time, by moralizing ao mesmo tempo que eles moralizavam as ações das mulheres que procuravam ter esses abortos. Right. They could wield that morality as a weapon to silence the majority. Então eles usavam essa moralidade como arma para silenciar a maioria. So you see those two sides of their strategy. Então você vê esses dois lados da sua estratégia. They could not succeed without the silence of the majority. E eles não poderiam suceder sem o lado da maioria, sem esse silêncio. And you can think about it. Vocês podem pensar sobre isso? When an issue is framed a certain way, quando um problema é colocado de uma certa forma, the actions of the women involved are cast as selfish and irresponsible. As ações das mulheres são vistas como irresponsáveis e promíscuas. E também egoístas. Selfish, irresponsible and promiscuous. Então é algo egoísta, algo promíscuo e irresponsável. You know, and when the procedure is framed as the murder. E quando isso se trata de matar, considerado como matar, even if you have data on your side, mesmo que você tenha informação do seu lado, showing that on the whole this procedure is helpful to women. Mostrando que esses procedimentos eles ajudam as mulheres. It's difficult to defend that. É algo difícil de defender. So what you see again and again. Então o que você vê vez após vez is advocates of a pro-choice position. São esses advogados da pró-escolha. Is pro-choice people constantly being put on the defensive and in retreat. Eles normalmente se colocam à defensiva em relação a esse assunto. Because the right have more powerful
rhetorical weapons, to put it frankly. Porque a direita tem mais armas retóricas. Right? So it goes on to say, Então, continua dizendo, this strategy required careful messaging essa estratégia, ela requer troca de informação cuidadosa and a complex campaign of disinformation. e também uma campanha complexa de desinformação. Straight up lies Algo bem direto. and racism E também and coded racism. Racismo codificado. All right, I'll read that again for the translators. Eu vou ler This novamente para strategy os required tradutores. careful messaging and a complex campaign of disinformation, straight up lies, coded racism and misogyny. Então, isso foi uma estratégia que levantou muito mais o racismo e a misoginia. They needed a disinformation machine to make this strategy. Eles precisavam dessa máquina de desinformação para Because the ativar essa data was not on their estratégia. side and they knew it. Porque as informações não estavam do seu lado e eles sabiam isso. So it's at this point that another name enters the scene. Então, é nesse ponto que um outro nome entra agora nesse cenário. I'll go to our John C. Wilk. Então agora a gente vai falar de John C. Wilk. So who was John C. Wilk? Então quem foi John C. Wilk? Wilk was he's widely referred to as the father of the anti-abortion movement. Wilk era referido como o pai desse movimento anti-aborto. But a more accurate title would be to call him the father of anti-abortion disinformation. Mas o título mais acurado seria chamá-lo pai do movimento da desinformação anti-aborto. Right, so Wilk, he was a doctor, he was a physician. Wilk ele era médico. But he rejected the science on the subject of abortion. Mas ele rejeitou esse assunto do aborto. Rejeitou a ciência que falava sobre And he isso. chose to focus on building the language and the propaganda that would drive this new movement. E ele, ao invés disso, ele preferiu apoiar a linguagem e esse novo movimento que estava sendo criado, o anti-aborto. He wrote a book in 1971 called Handbook on Abortion. E ele escreveu em 1971 um livreto que era a Mão contra o Aborto. And in it, he advances the ideas that would become crucial to the success of the movement. That would become crucial to Weyrich and Falwell's project in the future. E isso no livro continha informações que foram chave para o Weyrich e o Falwell no futuro. Como eles iriam usar essas informações? Wilk argued that the pregnant person O Wilk argumentava que a pessoa que estava grávida must be erased from the narrative deveria ser apagado dessa narrativa in order to focus on the embryo or the fetus. para que eles pudessem focar no feto, no embrião. So I made the point that Wilk is the father of anti-abortion disinformation. Então eu fiz esse ponto de que Wilk era o pai desse movimento anti-aborto, essa desinformação.
He understood that words are important and words are powerful. E ele entendeu que palavras eram poderosas, que eram importantes. And that, the words we use can frequently shape the value system of those who hear them. E que as palavras que nós usamos podem realmente influenciar os valores das pessoas So he que estão started to ouvindo. make various recommendations about language. Então ele começou realmente a fazer várias recomendações em relação à linguagem usada. He would say things like, I suggest you not speak of them doing abortions, but rather committing abortions. E ele dizia, eu sugiro que vocês não digam eles estão fazendo abortos, mas estão cometendo abortos. Because that word commit Porque essa palavra cometer has a sort of a cloud and a stigma on it. Something that is wrong is being done. tem um estigma, algo já que é como se algo errado estivesse sendo feito. You should say mother. You should not say pregnant woman. Você deveria dizer mãe, não deveria dizer mulher grávida. Because mother is a much softer word calling for love and compassion. Porque mãe é uma palavra muito mais dócil que chama para o amor e compaixão. He would say, don't say womb, say uterus. E ele diz, não digam digam útero, né? A palavra correta seria usem útero. Because a womb is a warmer motherly term, whereas uterus just sounds. And for a fetus, no matter at which state of development. E para um feto, não importa o estado de desenvolvimento. For a fetus, a fetus. Então, para esse feto, he would say, use terms like little guy. Ele diz, usem termos como homem pequeno, o pequeno homem. No matter how new the pregnancy was. Não importa o quão nova era a gravidez, quão recente. And use terms like place of residence instead of uterus. E usem termos como lugar de residência ao invés de útero. To remove the humanity of the pregnant person. Para remover a humanidade da pessoa que estava grávida. So today there's a whole lot of terminology used by the radical right and by the anti-choice movement as well as the Republican Party. Então, hoje em dia nós temos bastante terminologia usado pelo Partido Republicano. Terms like fetal pain. Termos como caneta fetal. Heartbeat bills. Batimentos cardíacos. You know the heartbeat bills? I don't know how to simplify that. Eu não sei simplificar isso, na verdade. Terms like fetal pain, heartbeat bills, partial birth abortion. Então, seria todos esses sentimentos já gerados no feto. All these terms, they're now mainstream. Todos esses termos, na verdade, agora são a fonte And they're all importante. scientifically inaccurate. E eles estão realmente cientificamente errados. But they have their origin with Wilk and his organization. Mas tem a sua origem com o Wilk e a sua organização. And they're calculated to frame perceptions E eles, and to frame perceptions about the subject. e eles são calculados para moldar perspectivas em relação a esse assunto. So, in 1991, então, em 1991,
Wilk created the Life Issues Institute. O Wilk criou a instituição de vida. And this organization's purpose was to craft and to disseminate this anti-choice propaganda. E essa instituição era para disseminar esse movimento anti-escolha e essa The propaganda. Life Institute's focus was winning what they called the confused middle. Esse instituto de vida era para eles ganharem um certo foco também. This was people who supported the right to access legal abortion, E eram pessoas que apoiavam o direito de aborto legal, but who had complicated feelings about the end of a pregnancy. mas que também tinham sentimentos complicados em relação a terminar uma gravidez. You've probably met people like that. E você provavelmente já conheceu pessoas assim. You know, who are like, yes, it's the woman's right, but Pessoas que dizem sim, é o direito da mulher, mas... right, it's those people Então, that they focused on trying to. é esses tipos de pessoas que eles estavam focados em tentar ganhar. I should make note of that on our chart. Eu vou tentar anotar isso aqui na nossa tabela. So Wilk founded the Life Issues Institute. Então, o Wilk fundou essa instituição de vida. The Life Issues Institute was eventually absorbed by the Susan B. Anthony list. Essa instituição foi absorvida pela lista de Susan B. Anthony, Another organization whose purpose it was to spread anti-choice propaganda. uma outra organização que espalhava essa propaganda do movimento anti-escolha. Some of these organizations, you know, I'm making note of them, hoping that you'd be able to go and look into them afterwards. We're not going to go deeply into all of them. There's just too much information. Algumas dessas organizações eu estou colocando o nome aqui e não estou olhando profundamente, esperando que vocês depois vão pesquisar mais sobre isso e sobre esses detalhes. Okay, so a bit of recap. Ok, então recapitulando um pouco. The architects of the religious right, Esses arquitetos dos direitos religiosos, they see the success of the Stop Error campaign and the Hyde Amendment, eles veem o sucesso dessa organização que era o STOP e dessa emenda de Hyde, and they decide upon abortion as the new proxy. e eles decidem a favor do aborto como uma nova lei. As abortion as the new proxy issue to advance their political agenda. E isso seria como They knew that the data algo was not on their para side. desenvolver a sua agenda política. And if they were going to use this proxy Eles issue sabiam que to a win data, people over to a their informação side, não estava do seu lado. E se eles fossem usar they needed to launch a essa carefully questão para colocar as crafted pessoas do seu lado, disinformation and propaganda campaign. eles precisavam lançar And uma Wilk came in, campanha com who was doing propaganda that very bem well. sólida. Jerry Falwell and Paul E o Weyrich Wilk connected foi a themselves pessoa que entrou e começou a fazer esse tipo to de John trabalho. Wilk. Wilk at that time was becoming O quite Jerry prominent. Falwell e o Paul se juntaram a
Andrew para fazer ao Wilk para fazer esse trabalho. E o Wilk naquela época estava se tornando cada vez mais prominente. It makes the note here that it was in 1976, during Ronald Reagan's first campaign, first presidential run. E temos uma nota aqui de que isso foi em 1996, na primeira campanha à presidência de Reagan. That Wilk came to the attention of Falwell and Wyrick. But the partnership did not really solidify until about 1980. Isso chamou a atenção de Reagan em relação a todos esses movimentos de Falwell. Mas até 1980 isso não se solidificou, essa parceria. Depois desse chamado Wyrick and Falwell would eventually pour $50 million into Wilk's organizations. Wyrick e Falwell iam pôr $50 milhões nessa organização. To strengthen his support with the religious right. E Reagan sempre chamava para conseguir o seu apoio em relação à extrema-direita. Okay, so if we come to our chart here, we've gone from the Hyde Amendment para nossa tabela aqui, to Wyrick's conference call. Fomos 1979, the moral Fomos da emenda de Hyde para a conferência de Paul. And 1980 is when we see this a maioria moral foi formada. And Wyrick and Falwell really coming together. E em 1980, quando você vê essa parceria de Wilk e Falwell realmente se juntando. By the time you come to 1980, what you're seeing, the disinformation. Então, quando você chega a 1980, the disinformation machinery is really starting to do its work. And it starts essa máquina de desinformação começa realmente a fazer o seu trabalho. In court cases that we start to Isso see, começa a gerar sucesso após sucesso para esse grupo de pessoas. And one of those court cases em casos na corte que a gente começa Harris a ver de 1980 McRae em diante. in 1980. E um desses casos na corte era Harris versus McRae em 1980. All right, so that was in 1980. Então isso foi em 1980. Okay, so we don't have a lot of time. I'm wondering if I have time to cover Harris versus McRae. Então eu acho que nós não temos muito tempo para falar de Harris versus o McRae. Hope you're still with me. It's been very content heavy. But let's go through it. Eu espero que vocês ainda estejam acompanhando, porque realmente o conteúdo é pesado.
Então, essa é a última sessão que a gente vai cobrir antes de encerrar e depois amanhã a gente continua. And what I'm hoping is that, we will follow through to the end. Right? And once então, a clear picture é que a has gente been consiga painted, acompanhar juntos até o final. Both by the history. E uma vez que a imagem mais clara ela for pintada, that we can come tanto pela história, we can come to better perspectives regarding how we handle this subject, more nuanced perspectives regarding how we handle this subject. Que a gente possa ter uma nuance melhor da forma como a gente enxerga ou aborda Harris esse versus assunto. McRae, what was going on there? This was another success of the anti-choice. Então, Harry versus McRae, o que estava acontecendo? Right, so isso foi Medicaid outro movimento que teve sucesso em outro movimento anti-escolha com sucesso. It was created as a partnership então, between federal and state governments to provide health care to the poor. E era uma parceria do governo federal para dar saúde às pessoas mais pobres. But of course, the Hyde Amendment was passed in 1976. Isso inicialmente os abortos eram pagos a favor das mulheres. Mas claro que depois a emenda de Hyde foi passada em 1976. Severe cases. Que preveniu a Medicare, né, de pagar pelos abortos nesses casos mais severos. Cora McRae was a pregnant recipient. Então, McRae era um recipiente. And she sued in the federal court challenging the Hyde era um recipiente, uma pessoa que estava grávida, na verdade. She was joined by e ela some church acusou and, que acusou essa emenda de ser inconstitucional. And the case was granted class action status. E a ela se juntaram alguns trabalhadores da área da saúde. For everyone and not just for her. Então, o benefício seria para todos e não só para ela. So, in a 5-4 decision, the Supreme Court sided with the Hyde Amendment. Então, numa decisão de 4-5, ou de 5-4, perdão. And the most significant thing is the implications of their ruling. Dessa emenda de Hyde. E a coisa mais significativa era a implicação da forma como eles governavam. It did not a coisa guarantee sabia access que to that right to o public Roe funds. versus Wade garantia o direito ao aborto. Right. So, what are the implications of that? Mas não garantia o direito a ter acesso a isso através You have something that's de fundos identified as a públicos. right. Então, uma das But, implicações disso, because something is guaranteed as a right, você tem algo que é their identificado argument is- como um direito. yes, you're not
because something is a right, you're not guaranteed access to that right through either public porque funding algo or é other garantido como accommodation. direito, o argumento que eles têm é: eles dizem, não é só porque algo é dado como um direito que vocês têm acesso a isso, sendo isso apoiado pelo público, ou fundado pelo público. Mas a gente poderia argumentar numa outra perspectiva. Right? And that's the argument that some are presenting. If something is a right, access to that right quanto benefício tem o direito que você nem sequer tem acesso? E é isso que algumas pessoas estão argumentando. Se isso é um direito, isso deve ser para todos. Todos devem conseguir aceder a esse direito. Então, dentro desse direito, as pessoas diziam que não é por ser pobre que você tem um direito específico, que deveria ser dado algo assim como um privilégio, né? And the other part of their ruling, não é por ter esse direito que deve ser devem violar esses direitos, essa proteção. E o outro lado que eles apoiavam, the First Amendment speaks against the establishment of religious tests. Eu dizia que isso não atrapalhava na primeira cláusula da primeira emenda criada. Essa primeira emenda criada ia contra esses testes religiosos. In supporting the law. E esses apoiadores católicos e apoiadores também da emenda de Hyde, elas eram as pessoas que mais apoiavam esse tipo de leis. So we're almost done. I think I sent some of the translations. Just bear with me for a few more minutes while we close off this point. Nós estamos quase terminando. Fiquem comigo apenas mais alguns minutos para a gente terminar esse ponto. What the court argued essentially was the fact that the supporters of the Hyde Amendment. Então, o que estava sendo argumentado essencialmente nesses casos de tribunais era o fato de que esses apoiadores da emenda de Hyde, o fato de que eles eram religiosamente motivados, isso não importa. And did not violate the First Amendment. Isso foi apenas uma coincidência, não foi de propósito. E que isso não violava a primeira emenda. Is it raised concerns about, is the separation of church and state really as a ramificação disso as we think it is? Eles começaram a questionar, será que essa separação de igreja e Estado é realmente sólida? O quanto a gente acha que é? And it would have implications that would unfold later. Então isso foi uma decisão significativa e um direito. Okay, so we're out of time. E isso também teve implicações que foram se desenvolvendo mais tarde. We will close here and in our next study we will Então, agora nós estamos sem tempo. Nós vamos encerrar
E depois no próximo estudo vamos recapitular e continuar. Okay. Let's close the word of prayer. Vamos encerrar com uma oração. Father in heaven, Lord, we thank you for the ground that we've been able to cover. Pai, querido Pai Celestial, nós agradecemos pelo que nós conseguimos falar até aqui. And Lord, we ask that you may help us to rightly understand. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender corretamente. Because how we understand affects how we treat others. Porque a forma como a gente entende afeta a forma como nós tratamos outras pessoas. Lord, this is a sensitive subject. Senhor, isso é um assunto bem sensível. And will undoubtedly raise controversy. E realmente isso, sem dúvida, vai trazer controvérsia. But Lord, we pray that all that are minded to follow you. Mas, Senhor, nós oramos que todos aqueles que têm em mente te seguir may consider it objectively. Que eles possam considerar isso de forma objetiva. And set aside their preconceived notions. Colocar de lado as suas ideias ou noções preconcebidas. And re-examine positions that they've long held. E reexaminem posições que eles guardaram durante tanto tempo. To see if they're really in line with your character. E ver se eles realmente estão alinhados com o teu caráter. Please hear us, for we ask it in Jesus' name. Por favor, nos ouve, porque nós pedimos em nome de Jesus. Amen. Amém.